Hangout, o Sérgio Mendes me chamou de arrogante. Então esse vídeo aqui é uma resposta a ele. Primeiro vamos a uma ressalva. Eu gosto do Sérgio Mendes e considero uma pessoa culta e inteligente. Eu jamais criticaria o idiota. Então eu acho uma grande covardia o que eles fazem com o Conde, com pessoas que não têm condições de debater. Então vamos lá, ele me acusou de arrogante. Porque, ainda mandei e-mail para ele, tá? Ele me mandou um e-mail explicando por que ele me chamou de arrogante. Ó. É arrogante desprezar a opinião dos outros. Não porque acreditamos estar completamente certo que vamos dizer que os outros estão errados. Isso é, no mínimo, deselegante. Então, o Sérgio, gente, ele é um covarde. Se ele acha que o outro cara está errado, ele não fala que o cara está errado. Fica igual o bagno ensaboado, é vaselina, aquele trem de... Eu acho o seguinte, a gente tem que abdicar da elegância, da educação em prol do saber. Eu sou amante da ciência, eu não sou vaselina, eu não estou aqui para poder falar mentira e conquistar as pessoas, eu estou aqui para falar o que eu julgo a verdade, e é por isso que eu passei em 26 concursos. Mas vamos lá, é evidente que se eu estou certo, o cara está errado, pô, isso aí fica aí com coisa, né? Por conta da covardia que ele chama de elegância, que o conhecimento, né, que fica esse trem confuso, gente. Ó, vamos lá, mais uma pergunta que fiz para ele. A ciência prova que Deus não existe? Por quê? Olha lá, entendeu? Ele enche linguiça, olha o tanto que ele fala. Mas eu vou pegar só o finalzinho. A ciência não prova que Deus não existe. Não é o objetivo da ciência se preocupar com Deus. Quem falou que não é? Até mesmo porque se Deus não existir, não se pode provar que uma coisa não existe. Olha só, fica só falando coisa que não tem lógica, gente. Não é desse jeito que eu vejo as coisas. Eu acredito que a ciência prova claramente que Deus não existe. Então, só a ciência dos covardes nos obriga a acreditar que é possível existir Deus, Papai Noel, mula sem cabeça e outras insanidades. Deus, eu até concordo, entendeu? Que eu estou apelando um cadinho, eu acho até justo a pessoa acreditar em Deus. Por quê? Porque isso faz bem para a vida dela. Mas não é porque faz bem para a vida dela que ele vai existir, tá? Mas agora o resto, você falar que a ciência não consegue comprovar que Papai Noel não existe, para mim é uma insanidade. Que merda de ciência é essa? Vamos lá, a ciência prova que Papai Noel não existe. Eu apertei ele mais um cadinho, tá lá. Não é o objetivo da ciência provar que existe ou não um bule voador, tá vendo? Ou que existe Papai Noel. Então ele na puxa aqui que ele teve uma conversa com o Pirula. Pirula, gente, é aquele cara que não teve a coragem de contar como que ele se tornou ateu. Por que ele não pode contar? Eu acho que essas pessoas que ficam cheias de 9 horas, isso aí pra mim não é ciência. Isso aí pra mim é covardia. Fica aí o negócio de design inteligente. Entendeu? É tudo conversa para boi dormir. A gente tem que pegar, o trem é preto e branco. Tem coisa, gente, que não dá para a ciência falar. Por exemplo, como que surgiu o mundo, entendeu? É o Big Bang, mas como é que e antes do Big Bang, entendeu? Então concordo, tem algumas coisas que ainda não são explicáveis. Agora outras dá para a gente ver muito bem. A tese do Pirula é aquela questão do Karl Popper, se não me engano, é do cisne negro. Eu já estudei essa história do cisne negro. Então, antes existiam só cisnes brancos. Então, as pessoas garantiam que não existia cisne negro. Depois verificou-se a existência. Então, a frase todos os cisnes são brancos era tida como verdadeira. E depois descobriu-se que existia um cisne negro. Mas, porra, já existia um cisne branco, já existiam pássaros pretos. Então, era possível calcular, era possível que existisse cisne negro. Assim como é possível que exista cisne de qualquer cor. Mas agora, a existência de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Duende, isso aí, gente, aí, entendeu? Eles estão pegando uma coisa que é verdade com outra coisa que não tem nada a ver. Isso aí, para mim, não é ciência. Então, Sérgio Mendes, tu é o maior vaselina que eu conheço. Aí o cara é inteligente, o cara é culto, o cara, ele lê bastante. Porra, mas ele não fala coisa com coisa. Você pergunta uma coisa pro cara, o cara começa a enrolar. Eu vou mostrar até para vocês o que é enrolar. O que é enrolar? Enrolar, gente, por exemplo, a Igreja Católica tentar explicar como é que é o mistério da Santíssima Trindade. Então eles explicam e querem que a gente entenda. Se a gente não entender, a gente é burro. Mas olha só a explicação deles. Vamos lá. Na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que essas 3 pessoas são distintas uma das outras. Assim nas palavras do credo de Atanásio. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há 3 deuses, mas um só Deus. Quer dizer, você pode ser considerado burro por não entender uma babaquice dessa, gente. Um trem que diz uma coisa que não é que é.
Entendeu? Isso aqui, gente, é você estudar filosofia, esses trem, teologia, isso aí pra mim é conversa pro boi dormir. Eu não vou estudar, sabe, esse trem porra nenhuma. E quem quiser que estude. Mas não vem me falar que tem que estudar para entender as coisas, não, que essas coisas não tem condição. De onde que eu tirei isso? Eu tirei do livro Deus, um Delírio, que eu tenho o livro impresso aqui na minha casa. Esse filho da putinha não tem o livro, estão me obrigando a ler pela segunda vez. E eles falam que o cara tem dúvida se Deus existe ou não. Tá? Não tem dúvida porra nenhuma, vou mostrar para vocês. Sobre a necessidade de ler 10 livros para debater com o Conde. Olha lá, ele acredita que o Conde é muita coisa. Porra, ô Sérgio Mendes, se você perder para o Conde, você vai ganhar de quem? Quer ler os 10 livros? Leia, vai ser bom para melhorar o seu português, mas, pô, ficar lendo esses livros, você acha que se tiver... Lê livro bom, livro inteligente, pô. O convite que eu faço para vocês é esse, gente. Para de ler merda, para de assistir vídeo que é merda e assiste coisas boas. Esse pessoal fica assistindo coisas ruins para poder atacar. Eu não vejo graça nisso. Vamos ler livro inteligente, vamos ler coisa boa. Sérgio Mendes, se você... isso que eu já falei. O que é Deus pessoal e Deus impessoal? Eu, sinceramente, gente, o Tomás me falou de um tal de Deus causal, Deus impessoal, isso aqui. Eu nunca tinha visto falar. Mas, né, como os ateus modinhas estão usando o conceito de Deus impessoal, a gente tem que se inteirar. Aí eu perguntei para o Sérgio Mendes, essa resposta dele aqui foi bem direta, tá? Dessa aqui eu gostei, ó. Deus pessoal é aquele que interfere na vida dos humanos, como por exemplo por orações. Então você pede, Deus te atende. O Deus pessoal tem emoções como amor pelos humanos e ira quando não obedecido, castiga, pune. Então isso aqui eu entendi muito bem. O que é isso? Isso aqui, gente, a Bíblia, as religiões todas, elas consideram os deuses dessa maneira, por quê? Porque é o Deus que vai induzir um comportamento social nas pessoas, fazer com que a sociedade sobreviva. Então se tem um Deus que te impede de comer a mulher do vizinho, entendeu? Que te obriga a fazer o bem, que você não toca punheta para você transar com a mulher e deixar descendente. Então isso tudo tem lógica. Mas é evidente que não é porque tem lógica que é que vai existir, tá? Agora o mais interessante é o Deus dos ateus. Os ateus, um Deus meramente criador é impessoal, mas um que atua em nossas vidas é pessoal. Eu nunca vi um religioso falar que existe um Deus que não atua nas nossas vidas. Que lógica tem existir um Deus coçador de saco, não faz porra nenhuma, criou o mundo, vamos botar 20 bilhões de anos atrás, até hoje tá coçando o saco. Não tem lógica, gente. Isso aí só Deus de ateu mesmo. Só um ateu igual o Sérgio Mendes para inventar um tipo de Deus dele. Não sei quem inventou esse Deus pessoal, mas, porra, gente, não me interessa. O trem não tem lógica. Então, qual é a conclusão que eu tirei até agora? O Deus pessoal é o Deus religioso, ele não existe, mas ele tem muita lógica. Ele tem uma lógica porque ele induz as pessoas a serem mais felizes, as pessoas ficam mais confiantes, e além de criar um sentimento de grupo, faz com que as pessoas vivam melhor. Agora, esse Deus impessoal dos ateus, gente, vocês vão me desculpar, mas isso aí é coisa de covarde e pessoa confusa. E ela está jogando uma cortina de fumaça sobre o conhecimento. Deus impessoal, porra nenhuma, não tem como o cara criar o universo e ficar coçando o saco até hoje. Não, então, vamos lá. Por que não existe o Deus pessoal? Isso aqui, gente, a pessoa não precisa ir na ciência, não precisa de cientista, não precisa ler livro para descobrir que Deus não existe. Eu, por exemplo, o Pirula tem medo de contar por que ele descobriu que Deus não existe. Isso aí não vejo o menor problema. Quando eu era criança, eu comecei a estudar história e vi que existiam vários deuses nas mais diversas sociedades mundo afora. Então, o que eu penso? E o próprio Deus da religião católica já vendeu indulgência, já induziu a Inquisição, as cruzadas. Então eu falei, porra, se existem vários deuses, e se até mesmo o Deus em que eu acredito, que é o Deus da religião católica, vem mudando ao longo do tempo, é evidente que todos os deuses estão errados, ou seja, é evidente que não pode existir um Deus. Eu não concebo um raciocínio mais simples que esse. É evidente que se cada pessoa acredita num Deus diferente do outro, todos estão errados, não podem todos estar certos. Mas é engraçado que assim como os torcedores do Flamengo compreendem, o torcedor do Corinthians, o torcedor do Santos, um torcedor compreende o outro, eles não compreendem a gente não torcer para time nenhum. Então os religiosos, eles compreendem que a pessoa acredite num Deus totalmente diferente do dele. O que eles não concebem é a gente não acreditar num Deus, não conceber um Deus. Então isso para eles é uma coisa totalmente inadmissível. Mas é compreensível, por quê? Porque se a gente diz que Deus não existe, a gente está dando uma paulada na cabeça deles e obrigando eles a pensar. E pensar dói. Como diria o Nelson Rodrigues, quando a pessoa reclama, xinga, é porque ela está gostando, ela está sendo obrigada a pensar. Se ela não gosta, ela simplesmente vai embora. Então esse ataque dos religiosos aos ateus nada mais é do que eles estão reclamando de ser obrigados a pensar.
Mas por que Deus não existe? Entendeu? Vamos sofisticar o raciocínio. Eu penso de acordo com Freud. Vamos lá. A tentativa de obter uma certeza de felicidade e uma proteção contra o sofrimento através de um remodelamento delirante da realidade é efetuada em comum por considerável número de pessoas. Então é por isso que Deus existe na cabeça de muita gente. Por quê? Porque faz bem para elas. É um delírio coletivo. As religiões da humanidade devem ser classificadas entre os delírios de massa desse tipo. É desnecessário dizer que todo aquele que partilha de um delírio jamais o reconhece como tal. Então é por isso que é muito difícil convencer um religioso de que Deus não existe. Agora, por outro lado, eu conheço várias pessoas religiosas que estão praticamente abandonando Deus, não seguem a religião de fato. Então esse sim dá para você conversar, mas eu acho besteira você ficar atacando os religiosos fanáticos. Agora é evidente que se a posição deles começar a interferir na nossa... Eu falar a verdade, eu não gosto dessa guerra santa que está sendo movida, entendeu? Mas assisto ela de camarote fazer o quê? Quer guerrear, vamos guerrear, né? Então vamos lá. Não existe o Deus impessoal dos ateus covardes, por quê? Qual que é a alegação deles? Esse Deus impessoal simplesmente criou o mundo e depois parou de trabalhar. Porra, mas se Deus criou o mundo, gente, quem criou Deus? Então os ateus, eles estão só complicando a situação. Ao invés de resolver, se eu não sei como o mundo foi criado, gente, não adianta eu atribuir a Deus, não, vai só piorar a situação. Então, entre o Deus impessoal e o Deus pessoal, eu acho que o Deus pessoal tem muito mais lógica que o Deus impessoal. O Pirula estava criticando esse aqui que a Ateia colocou lá no site deles, tá? Olha lá, qual a sua religião, não sei o quê. Não, obrigado, eu raciocino. Então, eu não vejo nenhum problema nisso, não. Eu acho que é covardia a gente também ficar criticando todo tipo de crítica. Então, a outra alegação do Sérgio Mendes é que o próprio autor do livro Deus no Delírio, ele não diz que ele... ele diz que ele não sabe se Deus não existe ou não. Tá? Coloco na categoria 6, ou seja, tem dúvida se Deus existe ou não, mas tendendo para a 7. Sou agnóstico na mesma proporção que sou agnóstico a respeito de fadas escondidas no jardim. Porra, gente, é evidente que o cara fala que ele tem dúvida, mas ele tem dúvida na mesma proporção que ele tem dúvida a respeito de fadas. Então é evidente que ele está falando que Deus não existe. A gente tem que interpretar as coisas dentro de um contexto e ler o resto do livro também, entendeu? Até o título, ó, Deus um delírio. Deus um delírio pode existir? Não, isso aqui é a mesma coisa do Freud, gente, não existe. Então, apesar dele dizer que está na categoria 6, se você ler o livro inteirinho, vai ver que ele está na categoria 7. O cara é um ateu convicto, gente. Eu li o livro, estou lendo de novo por causa desse filho da puta. Então, esse trem é puro jogo de palavras. E por que muitas pessoas inteligentes, elas dizem, por exemplo, isso aqui diz que Deus existe, ou inventam um Deus diferente para falar que Deus existe. É porque é muito mais cômodo, gente, você conviver com pessoas religiosas falando que acreditam em Deus. Quando você fala que não acredita em Deus, dá uma merda desgraçada. Então, ou você fica quieto, ou então você, para dar uma ensaboada, você fala que existe Deus e fala que seu Deus é diferente do deles e fica por isso mesmo. Então, quando o cara falou que não era a Terra que girava, não era o Sol que girava em torno da Terra, a Terra que girava em torno... Porra, o cara é ameaçado de morte, gente. O trem é complicado. Então, é evidente que muitas das pessoas inteligentes criam um determinado tipo de Deus só para poder conviver em sociedade. Mas isso não significa que eles acreditam. Significa que eles estão dando uma ensabada tal como o Sérgio Mendes está fazendo. Eu peguei também o significado de ciência, gente, no dicionário do Aurélio. Vamos lá, o que é a ciência? É o saber que se adquire pela leitura e meditação. Então não é aquele saber exclusivo que se mede pelos rigorosos métodos de medida, não sei o que, igual o Pirula quer, igual o Sérgio Mendes quer, tá? Existem outras maneiras de se adquirir o saber. Então, esse nome de instrução, erudição, sabedoria. Eu não concordo com a tese deles de que ciência é só isso, é só aquilo. Para mim, a psicologia é ciência, história é ciência, geografia é ciência, matemática é uma ciência exata, física é ciência, biologia, química. Para mim, todo saber é ciência. Agora, um saber racional e não um saber delirante. Essa, para mim, que é a diferença entre saber entre a ciência e a mitologia. Mas eu gostaria de fazer alguns convites para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, vamos reconhecer que Jesus Cristo é um grande sábio. Tem um cara aí que fez um hangout lá no canal do Tomás. O cara acredita que Jesus Cristo não existiu e se deu o trabalho de fazer um livro. Porra, eu acho muito mais interessante você pregar os ensinamentos de Jesus Cristo ao invés de se preocupar se ele existiu ou não. Para mim não faz a menor diferença se ele existiu ou não.
Eu quero saber o que ele disse, é importante, né? Para mim, ou Jesus Cristo existiu, é evidente que não existiu conforme a Bíblia diz, entendeu? Mas ou ele existiu de fato e aumentaram as coisas dele, né, como todo mundo faz, ou então houve várias pessoas e condensaram o conhecimento de várias pessoas numa só e chamaram esse mito de Jesus Cristo. Mas para mim isso não faz a menor diferença. O que eu quero saber é o seguinte: o que Jesus Cristo falou, muito das coisas ainda funcionam para a gente até hoje. E a gente pode usar isso para ser mais feliz e viver melhor. É isso que eu entendo de Jesus Cristo. Assim como todas as outras religiões. Todas as religiões, para mim, foram baseadas em grandes sábios. Elas deturpam as ideias dos caras, mas Buda, Maomé, para mim, são todos grandes sábios. E acho que a gente tem que respeitar eles, respeitar as religiões. E outra coisa, vamos pegar na Bíblia, gente, o que tem de bom lá. É evidente que tem coisa boa lá. Não precisa ficar jogando Bíblia na privada, rasgando Bíblia, botando fogo na... Porra, vamos respeitar o símbolo. Imagina você entrar lá na torcida do Corinthians e suar o nariz numa camisa. Você vai tomar pancada. Então, eu não vejo por que ficar insultando os religiosos. Vamos manter a paz com eles e exigir respeito também, né? Mas eu, sinceramente, eu sou ateu, gente, há mais de 40 anos. Eu nunca tive problema com os religiosos. Apesar, por exemplo, a questão do sexo, só que eles vivem falando que eu não posso botar vídeo de sexo aqui, mas, pô, não existe vida sem pressão, gente. Nessa vida a gente tem que saber se fazer respeitar. Então, a outra proposta minha, vamos acabar com essa guerra santa contra os religiosos, parar de provocar. Mas se vocês quiserem continuar, que continue, a gente continua assistindo o Camarote. Eu peguei alguns itens da Bíblia, gente, só para mostrar as coisas. Eu não leio a Bíblia, até comecei a ler, não tive saco. Mas é evidente que eu gosto de algumas passagens lá, ó. Examinai tudo, retei o que há de bom, tá? O bem aqui nesse caso parece, sei lá, um pouquinho desvirtuado. Mas, porra, na Bíblia tem coisa boa? Tem coisa ruim? Tem. Você não precisa meter o pau na Bíblia por conta das coisas ruins. Pega só o que é bom e deixa o que é ruim de lado. É isso que eu faço. Outra coisa interessante é a história de José do Egito. Você tem o pessoal da escola austríaca, tem o pessoal que é keynesiano, entendeu? Você tem, na economia você tem várias pessoas, várias fontes de vários caminhos, né? Mas eu acho que José do Egito, com suas 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ele dá um banho nos economistas da atualidade. O que ele falava? Que você tem que economizar no tempo das vacas gordas, né? Fazer uma poupança para poder gastar no tempo das vacas magras. É o que a Europa não fez, os Estados Unidos não fez. Tá? É por isso que eles estão vivendo uma grande crise, porque eles não seguiram o conselho de José do Egito. Então, é uma sabedoria que está lá na Bíblia, e a gente tem que saber valorizar esse tipo de conhecimento. E não, fica aí os austríacos brigando com os keynesianos, e o José do Egito, há 2000 anos atrás, já falava disso, com muito mais propriedade que eles na atualidade. Outra coisa, ó, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, o que isso aqui para mim quer dizer? Significa que a gente pode ter uma vida feliz e saudável, gente, com pouco dinheiro, com simplicidade. Eu estou lendo aquele livro, Darwin Vai às Compras, justamente para nós criarmos uma filosofia de vida com menos dinheiro e mais felicidade, com menos consumo. E é basicamente o que Jesus Cristo defende, a simplicidade. É isso que eu acredito também. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então isso aqui é o quê? É um conselho, gente, para quem é neurótico, para quem tem muita ansiedade, muita angústia. Então isso aqui é excelente, tá? O cara lê um trem desse e dá uma quietada. Eu sinceramente não sou muito angustioso, mas gosto bastante das palavras, principalmente um amigo meu que sempre faz caminhada comigo, que fala muito dela. Então vamos lá. Eu trouxe, tem duas passagens na Bíblia para a parábola do filho pródigo e do pastor que deixa as 99 ovelhas e sai em busca da ovelha desgarrada. Qual a interpretação que eu faço dessas duas passagens lá da Bíblia? O problema é o seguinte: quando uma ovelha ela deixa o rebanho, gente, ela tem que passar a agir por conta própria. Você agir dentro do rebanho, como os ateus modinhos estão fazendo, entendeu? Ah, isso pode, isso não pode, a ciência não comprova que Deus não existe, é tudo igual, é Deus pessoal, Deus impessoal. Nem sabia dessa merda, mas vem todo mundo com o mesmo discurso. É muito fácil você agir em grupo, mas o difícil é você agir como uma pessoa isolada, uma pessoa que pensa. Então é por isso que o bom pastor deixa 99 ovelhas e vai em busca da ovelha desgarrada. Por quê?
Porque uma ovelha que pensa por conta própria vale mais que as outras 99. No mesmo sentido, a parábola do filho pródigo. O filho que teve coragem de abandonar o pai, que teve coragem de ousar, de peitar o pai, tem muito mais valor do que o filho que ficou puxando o saco do pai. Então é assim também que eu vejo o mundo, é assim que eu convido vocês a fazer. Vamos pensar cada um por conta própria. É claro que a gente pode montar grupos, porque viver em grupo é mais gostoso. Mas, porra, um não precisa ficar puxando o saco do outro e defendendo o outro quando o outro fala merda. Pô, falou merda, vamos sentar o cacete. Igual o Gaúcho Ateu, o Daniel Fraga, o Ricardo Gama, eu tô falando para eles, vocês estão errados. Não pode insultar as pessoas, denegrir a imagem. Vamos tratar todo mundo com respeito. Vamos combater só as ideias. Falou, moçada?